poder do valente. O texto aí diz que Jesus, logo que ele saía da sinagoga, ele foi para a casa de Simão. E quando ele chegou na casa de Simão, a sogra estava doente. E ele cura a sogra de Pedro. E o texto sagrado afirma que mais tarde, ao cair da tarde, a fama de que a sogra de Pedro foi curada se espalhou. E com o espalhamento daquela notícia, quando o sol decaiu, diz o texto que a casa ficou cheia. E eles começaram a trazer demoniado, começaram a trazer cegos, paralíticos, coxo, mudo, surdo, e Jesus os curou a todos. Mas observa, no versículo 30, Jesus cura todo, mas no versículo 35, versículo 34, Jesus cura todo, mas no versículo 35, olha aí o que Jesus faz. Jesus sabe que para manietar o valente, não é com gogó. Jesus sabe que para manietar o valente, não é com papo furado. Não adianta chegar e dar um grito na orelha da pessoa, não. Tem que ter unção. E para ter esta unção, tem que buscá-la. Esta unção não vem de graça. Esta unção não vem porque você e eu somos filhos. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus falou: compre de mim ouro. Se quiser, compre ouro, vestes, óleo para ungir os olhos, não é de graça, há um preço. Jesus termina de curar, e o versículo 35 diz que ele sabe para o monte, vai orar. Quem entendeu, diga amém. Fala comigo, para amarrar o valente, tem que orar. Não é uma oraçãozinha, irmão. Tem que ter o hábito de orar. Tem que ter vida de oração. Você tem que estabelecer um diálogo com Deus na oração. Você precisa estabelecer um diálogo com Deus, um relacionamento com Deus na oração. Não é o fato de você orar para você se manter a sua vida cristã. Não, você precisa, além de manter a sua vida cristã, você precisa orar para ter autoridade, para manietar o valente. Se Jesus era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus vivo que se fez carne, e ele tinha essa necessidade de ir para o monte para orar, buscar a Deus, imagina eu e você. Se nós achamos que vamos quebrar a força do valente com essas oraçõezinhas que nós fazemos aí, estamos enganados. Se você pegar esse versículo aí, 35, e acompanhar as referências dele, vai te mostrar que Jesus orava pela manhã, Jesus orava à tarde, e Jesus orava a noite toda. Quem entendeu, diga amém. Para conseguir manietar o valente, olha o que está no capítulo 3, na sequência do texto, de Marcos, versículo 27. O Senhor Jesus fala com clareza que se você quiser entrar na casa do valente e dominar os bens dele, se você quiser entrar na casa do valente, manietá-lo e tomar posse daquilo que é dele, você precisa fazer o que ele fez. Para tomar posse daquilo que é dele, você precisa manietá-lo. E para manietá-lo, você precisa de autoridade, de unção, de graça. E isso se consegue com jejum e oração. Diga amém. Diga graças a Deus. Preste atenção que Jesus termina de fazer aqueles... Não, eu não gosto de falar muito não, que a gente fala e às vezes a gente é mal entendido. Mas se você analisar direitinho, você vai ver que há uma diferença entre Jesus e nós. Jesus termina aqui uma campanha de milagres, de libertação. Ao invés dele ir para a pizzaria comemorar, não, ele foi para o monte orar. Amante condenebe a suia.
Ao invés dele juntar os amigos e começar a tirar foto e mostrar a comemoração por causa de coisa que fora feita no nome de Jesus, não, ele vai para o monte. Olha a diferença, por que na vida de Jesus acontecia e na nossa vida não acontece. Pastor, acontece, irmão, acontece. Deus é misericordioso, a palavra de Deus não pode voltar vazia. Mas não é porque nós merecemos, não é porque nós consagramos, não é porque nós buscamos, não é porque nós somos dignos, não. Acontece porque Deus é maravilhoso. A palavra dele não pode voltar vazia. E ele diz que no nome dele, aquele que crê, põe a mão sobre os enfermos e cura, expulsa demônio, fala a língua estranha, e etc, etc, etc. Então está falado. Mas o que nós temos que entender é que quem falou para nós que em nome dele fazia tudo isso, ele estava para oração. Termina uma campanha, uma cruzada de milagres, sinais, maravilhas e prodígios, ao invés de ir para o Facebook lançar as fotos para comemorar, não, ele vai para o monte orar. Eis a diferença. Eis a diferença. Observa. Nosso chamado exige esforço. Gênesis capítulo 25, versículo 22. Nosso chamado exige esforço. O que Deus faz com a minha oração, com a sua oração, se nós fizermos, se nós cumprirmos o que Jesus, a receita de Jesus que Ele deu para nós, vai acontecer muito mais, imensamente muito mais do que acontece. Quem entendeu, diga amém, diga aleluia. Agora observam, nosso chamado exige esforço. Se abrir a sua Bíblia no capítulo 25, versículos 22 a 26, você vai encontrar Rebeca. Rebeca está grávida de 2 filhos. Ela não sabe. E os filhos começam a brigar no seu ventre. Os filhos começam a lutar no seu ventre. Isso representa um esforço. Isso representa um esforço resultando nesse combate, resultando nessa luta. Talvez você para analisar e fica assim, por que Deus fala no versículo 23 que o maior servirá ao menor? Deus olha para Esaú e vê aquele cara frouxo. Deus olha para Esaú e vê aquele cara que na primeira oportunidade ele vende. Deus olha para Esaú e vê aquele cara que na primeira oportunidade ele se vende, ele se entrega, ele não zela pelo seu chamado, ele não está disposto a se esforçar, ele não está disposto a pagar o preço pelo seu chamado. Deus olha para ele e vê lá no fundo do coração dele, igual falou para Samuel quando foi ungir Davi. Samuel queria ungir o cara, como todos apoiavam Esaú como chamado. Mas por que Deus escolhe Jacó ao invés de Esaú? E no caso de Davi, por que Deus escolhe Davi ao invés de seus irmãos? Deus olha no coração de Davi, vê um cara para frente, um cara que não perde oportunidade, um cara que está pronto a arriscar a vida, um cara que está pronto a dar a vida, um cara que comprou a batalha para ele, um cara que não está como espectador, um cara que não está no ministério, não está na igreja, não está na organização como espectador, não, ele está lá para dar a vida, e se for preciso morrer pela causa, ele morre, se for preciso pagar um preço alto pela causa, ele paga, e quando ele chega na situação, na história, a coisa muda. Por quê? Porque os irmãos dele, tendo todos os requisitos necessários, eram frouxos, não estavam dispostos a se esforçar, não estavam dispostos a pagar o preço. Deus olha no ventre de Sara e vê a intimidade de um e de outro, e ele então faz uma escolha.
usando a sua soberania. Na lógica, quem tinha que ser é Esaú, mas eu vou escolher Jacó. Aí você fala assim, mas como é que Deus escolheu Jacó, sendo que Jacó era enganador, sendo que Jacó era isso, não sei o que, não sei o que. Irmão, eu já vi no dicionário que Jacó é enganador, já vi em enciclopédias que Jacó é enganador, mas a Bíblia me disse que Jacó é aquele que agarra as oportunidades. A Bíblia me disse que quando seu irmão sai com todo direito, ele sai agarrado, e pelo fato dele sair agarrado, não soltar, ele recebe o nome de Jacó. Jacó não significa enganador, Jacó não significa usurpador, Jacó significa aquele que agarra as oportunidades. Ninguém passa na minha frente, se for eu vou também. Se o fulano vai, por que eu não vou? Se o meu irmão vai, por que eu não vou? Se o meu líder vai, chegou até aqui, por que eu não vou? Se a minha liderança fez, por que eu não faço? Eu vou fazer também, ainda que me custe a vida, ainda que eu tenha que pagar um preço alto, ainda que eu tenha que me esforçar mais do que eu já estou, mas eu vou também. Deus olha em Jacó, vê isso, olha em Esaú e vê aquele que na primeira ameaça, ele se rende. Ele chega para Jacó com fome, e Jacó fala para ele assim, ó, é o seguinte, eu não perco a oportunidade não, meu. Jacó tem a revelação. Se você analisar o Salmo 23, quando a Bíblia fala lá, me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se você estudar sobre as ovelhas gostam de fazer amor, cruzar na beira da água. As ovelhas gostam de chegar na beira da água e ficar olhando a imagem dela dentro da água e fazer amor. A ovelha gosta disso. Quando o Salmo 23 fala isso, Jacó liga. Rapaz, eu vou fazer esse rebanho aqui produzir e cumprir a promessa de Deus. E ele faz cercas em volta de onde? Não lá do pasto, não, mas onde as ovelhas iam beber. Ele creu no Salmo 23, está lá. Ele sabia que as ovelhas iriam se cruzar onde elas fossem tomar água, e ele sabia que ali era o momento, era a oportunidade que ele tinha para crescer, para desenvolver criatividade, imaginação que o cara tem. Muitas pessoas não crescem na sua vida profissional, na sua vida espiritual, por falta de criatividade, por falta de imaginação. Aí depois fica com ciúme do outro que cresce, fica com raiva do outro que cresce e começa a colocar defeito. Esaú chega e chama o irmão dele de trapaceiro. Esaú que chamou o irmão dele de trapaceiro, mas a Bíblia não diz que Jacó é trapaceiro. Aí quando Esaú chama o irmão dele trapaceiro, o texto sagrado afirma que Esaú chegou para Jacó, vendeu o direito de primogenitura, depois passou escondido e foi lá no pai receber a bênção. Eu te pergunto, quem está trapaceando? Reflete. Quem está trapaceando? Uma pessoa que comprou? Ninguém vende nada forçado. Jacó não forçou Esaú vender. Ele fez a proposta, igual um comerciante qualquer, fez a proposta. Você aceita? Você aceita? Aceita, pronto. Não forçou, ele que vendeu. Aí ele vende para Jacó, depois ele dá a volta por trás, vai lá para receber a bênção. Quem está trapaceando? Quem está enganando? Quem está usando de má fé? Quem não tem palavra na história? Quem entendeu, diga amém. Deu para você entender o porquê que Deus deixa de escolher um Esaú para escolher um Jacó. Porque Deus olha para Jacó e vê esse espírito de esforço, esse espírito de combate, esse espírito de guerra, que está pronto para pagar o preço, para conseguir chegar onde Deus quer que chegue. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Jacó é o tipo de líder que agarra as oportunidades, não permite ser ultrapassado ou vencido por quem quer que seja. Você vai ver isso aí do versículos 29 ao versículo 33.
dos versículos 29 ao versículo 33, nós já vemos aí que nos tempos de desânimo, temos de nos esforçar. Fala comigo assim, nos tempos de desânimo, nos tempos ruins, nas horas difíceis, nos tempos difíceis, temos que nos esforçar. Jacó chega cansado, desanimado, com fome, não achou caça, e ele está desanimado. O dia para ele não está bom. Parece que ele levantou, colocou o pé esquerdo na frente, nada dava certo para ele. E ele chega, Jacó está lá, é o cara que não perde a oportunidade, é o cara que, esforçado, determinado, não perde o foco. Quem entendeu, diga amém. Esaú perdeu o foco, Jacó não perdeu o foco. E ele está lá no foco dele. E o cara vem e ele oferece, está aqui, te dou, mas você vai me vender, vai ou não vai? Aí o que Esaú responde? Lê aí no texto, você vai ver, 29 ao 34. Disse Esaú, eu estou a ponto de morrer, estou cansado, estou com fome, do que me vale primogenitura? Quantos de nós fazemos isso com o nosso chamado? Quantos de nós fazemos isso com a função que Deus nos entregou? Meu irmão, minha irmã, se você é servo, não importa se você serve na cozinha, se você serve na despensa, se você serve no escritório, se você serve no banheiro, se você serve no curral, se você serve onde quer que seja, a obra é de Deus, o seu chamado é de Deus, e seja em que área for da obra que você estiver servindo, a Bíblia diz que há uma recompensa para você. E quem vai te recompensar é Deus. Ele não falha, Ele não muda, Ele vê todas as coisas. Ele disse, eu conheço as suas obras, eu conheço o teu trabalho. Apocalipse está nas cartas, sei quem é você, não fico devendo nada a ninguém. Se nós pararmos para analisar, se você for para o capítulo 32 de Gênesis, estou citando aí, você vai acompanhando aí. A igreja